Tá no ar o Bastidores do Poder. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Aqui comigo a Zezé de Lima. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Vamos lá, gente, tem muita coisa. E hoje a Rose não veio, ela tá com um probleminha nas costas, mas amanhã ela já deve retornar à vida normal. E a gente começa falando hoje, no programa de hoje, deixa eu até abrir aqui a página certa para falar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele, em uma entrevista coletiva, ele anunciou que deve aí falar, indicar o próximo procurador-geral da República até a próxima quinta-feira. E deve ser um homem, segundo ele. Tinha aquela questão, né, Zezé? A gente tinha o subprocurador possivelmente sendo indicado para ficar ali na PGR por tempo indeterminado, uma espécie de mandato tampão. E agora o Bolsonaro disse que até quinta-feira ele vai anunciar quem será o futuro PGR. Pois é, Marcão, foi uma boa notícia. Na verdade, a informação ele passou à Folha de São Paulo, quem diria? Folha de São Paulo teve um café da manhã exclusivo com o presidente Bolsonaro. Deve ter saído farpa, chat, raio do zóio de todo mundo lá. Gente, não tem nem ideia do que foi isso. Mas, enfim, nessa entrevista, ele disse, então, que vai, até quinta-feira, sai. O rato pare a montanha. Que é essa sensação que eu tenho. A conversa que se tinha e que deixava todos nós muito preocupados era em relação à interinidade do próximo procurador, que seria, então, o vice do conselho, não o conselho, mas... É o subprocurador-geral Alcides Martins, seria nomeado para esse mandato tampão. Do Conselho Superior do Ministério Público. E a gente temia, porque falava, pô, ele vai deixar esse cara lá de interino e medindo o cara. Ó, se você for legal, bonzinho, você continua no cargo, então se comporta. Né? Enquanto que, na verdade, um procurador o PGR, ele não tem, apesar de ser indicado pelo presidente da República, ele não tem ligação nenhuma com o Executivo. A função dele é zelar, né, pela Constituição também. Ele é a parte do povo, é o olho do povo em cima de todos os políticos e todos os atos, né? Ele que denuncia, e ele que diz não precisa denunciar, enfim, cabe ao Ministério Público essa função. E, de fato, o Bolsonaro disse que é extremamente importante, e eu não tenho dúvida, é importantíssima. Daí a nossa preocupação em relação a quem deve ser essa figura. Ao que tudo indica, ele deve estar pegando alguém aí lá do topo do Ministério Público, apesar dele não ser obrigado, mas ele deve pegar pessoas aí com status de procurador. E vamos aguardar. Eu estou curiosésima, quero muito saber Zezé, quem é essa figura. Ele já disse, né, o presidente, que não seguiria a lista tríplice, ele não é obrigado a seguir a tal da lista tríplice, mas se ele, de repente, tirar um nome da cartola, um nome muito estranho assim, ele vai encontrar resistências, né, dentro do Ministério Público. Não vai ficar um clima muito agradável, né? Então é por isso que ele deve fazer uma escolha bem consciente, e a gente vai esperar para ver, então, o nome que será indicado para a PGR. Na verdade, Marcão, não vai ser ele que vai encontrar resistência dentro do Ministério Público, porque a parte dele, meu filho, é essa. Indicou, pronto, o homem está lá, jogado à própria sorte. O nome que ele escolher, se não for um nome de confiança da instituição, aí é um risco desse nome ser, de fato, tratado com desdém, né? O Ministério Público, nas várias instâncias dele, ele é extremamente independente, né? Não precisa, por exemplo, um procurador de justiça, da Justiça Federal, aqui de Campinas, ele não precisa de autorização do PGR para poder investigar o que quer que seja. Ele tem liberdade para isso. Então, o procurador, ele não tem essa força, assim, as coisas não vêm
de cima para baixo, mas ele é o cara que autoriza as forças-tarefa, que distribui dinheiro, ele é o cara que, nos assuntos pertinentes aí à presidência da República, aos ministros, aos políticos lá de Brasília, ele quem oferece denúncias ou não. Então, olha, está todo mundo extremamente ansioso. E as próximas 60 horas de governo devem ser agitadas. Além dessa questão que o presidente da República prometeu até quinta-feira nomear o novo procurador-geral da República, tem ainda a questão do abuso de autoridade, né? Da lei de abuso de autoridade, que ele tem até quinta-feira para sancionar ou para vetar. Hoje, em entrevista com jornalistas, ele falou que pode vetar até 20 artigos. Ontem, o porta-voz da presidência tinha falado que ele vetaria aí pelo menos 9 dos 44 artigos. A gente tem uma matéria que fala um pouco sobre essa lei, acompanhe e depois comenta. O projeto enumera uma série de ações que podem ser enquadradas como abuso de autoridade quando praticadas por agentes públicos. Hoje de manhã, o presidente Bolsonaro afirmou que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu vetos em 10 artigos e que ele já se decidiu por 9. Um deles, revelado no fim de semana, trata da restrição ao uso de algemas. Para Moro, a necessidade ou não do uso de algemas depende da avaliação policial no momento da operação e leva em consideração alguns fatores, como questões ambientais, força física, existência de reforço policial e probabilidade de ataque. Também deve ser vetado o artigo que prevê punição à autoridade que, abre aspas, induzir pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante, fecha aspas. O ministro acredita que a lei aprovada pelo Congresso pode atrapalhar a atividade investigativa porque criminaliza o flagrante preparado. Por exemplo, quando um policial se passa por usuário de droga para prender um traficante. Moro também se opôs ao dispositivo que prevê detenção para magistrado que decretar prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. De acordo com o ministro, a lei possibilita a adoção de critérios subjetivos e limita a liberdade do juiz. Outro ponto polêmico é o que trata de punição a juízes que violarem direitos e prerrogativas de advogados. Segundo Moro, o artigo pode gerar um fortalecimento extremo de procuradores e promotores. Isso porque, em caso de reclamação, a conduta do magistrado será submetida à avaliação do Ministério Público, o que pode prejudicar o equilíbrio do julgamento. O próprio presidente afirmou que integrantes do Ministério Público cometem abuso de autoridade em diversas ocasiões. Deixa bem claro, né? O Ministério Público, em muitas oportunidades, abusa. Eu sou uma vítima disso. Respondi tantos processos do Supremo por abuso de autoridade. Tá? Isso não pode acontecer. Todos, o MP, eu sei que tem grande parte são responsáveis, mas individualmente alguns abusam disso aí. O desafio do presidente será equilibrar a balança para não desagradar nem ao Congresso, nem ao ministro Moro e nem a parte do seu eleitorado que pede veto integral à lei. É isso, né, Zezé? Ele vai ter que equilibrar aí, lembrando que os vetos que o presidente der podem cair no Congresso, o Congresso pode derrubar esses vetos. Então ele tem que fazer aí um malabarismo, né, para agradar o Sérgio Moro, que já pediu alguns vetos, para agradar o Congresso, que não quer vetos, e agradar principalmente o eleitorado dele, que quer que vete tudo. Marcão, eu acredito que a pesquisa divulgada ontem pela Datafolha, mostrando o crescimento da rejeição ao Bolsonaro, isso daí impactou. Embora ele tenha dito que não acredita em pesquisa, que para ele a Datafolha, o Instituto Datafolha somente, né, ele desqualificou ao extremo tudo. Mas eu acredito que isso impactou, porque em nenhum outro momento anterior a ontem ele conseguiu ser tão ácido em relação a esse pacote, ao ponto da gente achar que ele ia vetar uma coisinha só, que era a história das algemas, que o pessoal da polícia havia pedido para ele. Aí teve toda aquela história que ele estava fritando o Moro, aí o que se pensava talvez mais uma coisinha ou outra, aí para não ficar muito claro esse movimento do presidente em relação ao ministro Sérgio Moro.
Mas hoje ele já foi bastante enfático em relação ao projeto. Sabe-se sim que o veto, qualquer veto, né, que ele fizer, esse veto pode ser derrubado pelo Congresso e que o Congresso está muito disposto a derrubar todos os vetos, à exceção do que trata de algema em quem for preso. Né? Isso daí já é combinado. Mas mesmo assim, o que eu vi hoje é o Bolsonaro dando uma resposta para os lavajatistas que compõem uma parte boa do eleitorado dele também, e que são esses que você falou que pedem para que ele derrube o projeto integral. Então, ele vai estar comprando o quê? Uma briga com o Congresso, né? Porque, obviamente, o Congresso não vai gostar dele vetar. Vai achar que os deputados, senadores acabaram sendo expostos, né? Porque é isso que vai acontecer mesmo. Uma vez que ele vete, aí volta para lá e o pessoal vai ter que derrubar e muito provavelmente derrubar dando um nome quem está derrubando. E eles não gostariam que o Bolsonaro os expusesse dessa maneira. Mas não tem outra forma do Bolsonaro agir, porque essa história dele de ter mudado o comportamento, principalmente depois que o filho dele, Flávio Bolsonaro, foi pego numa rachadinha lá no Rio de Janeiro e está sendo investigado, ele virou outro. Então, ele vai ter que voltar àquele Bolsonaro original, que é o que corrupção não é aceitável, seja quem for que tenha praticado o ato. E ele agora está numa posição, né, que a gente até pode avaliar se, de repente, ele for contra, né? Aliás, for a favor dessas leis, não quiser vetar, mas ele pode vetar para jogar para a plateia e depois combinar lá no Congresso para a própria bancada derrubar os vetos, né, de repente. Então mas até ele pode fazer isso para garantir a imagem dele para os lavajatistas. Lógico que o Congresso... Aí você pensa, a bancada dele também não vai entrar nessa, né? Porque todo mundo tem os seus votos ali, tem seus eleitores para agradar. Mas né? eles derrubam, Marcão. A bancada do PSL, apesar de ser a segunda aí da Câmara, ela nem de longe é uma bancada que compõe maioria. Então, vai o Congresso querendo, o Congresso derruba esse veto, assim como fez com aquela história na semana passada, que foi uma emenda do Kim Kataguiri sobre Era do fake news, fake news. Impondo pena aí para quem caluniasse com o intuito de prejudicar adversário político e tudo mais. Aquilo ali que deu um rolo depois, inclusive, que teve briga entre o Eduardo Bolsonaro, Kim Kataguiri, depois o próprio Jair Bolsonaro entrou na briga, né? Foi assim, uma derrubada. Essa parte da lei havia sido vetada pelo Bolsonaro e foi derrubada aí por 283, alguma coisa assim, votos a 34. Então, assim, o Congresso tem força para derrubar o veto, mas para o Congresso seria muito melhor que não houvesse veto e que ninguém fosse exposto. Que não teria assim, esse como desgaste, né? Um anti-lavajatista, né? Uhum.